noite a todos. Primeiro eu queria agradecer ali a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos pelo espaço. Esse é o convite feito pelo pessoal da Bermad, da Manco, do Brizol, da Bermad, da Calef. Eu sou o Bruno Ricardo França, sou lá de Blumenau, Santa Catarina, e vai ser uma honra falar com vocês aqui. A pessoa tem que ter um pouco de sorte também, né? E como eu moro lá em Santa Catarina, e lá nós temos assim alguns sonhadores, lá tipo o seu Francisco Graciola, da FG, o seu Nivaldo Pinheiro, da Procave, a Tatiane, da Embraed, o seu Alcino Pascoaloto lá do Yacht House. São pessoas sonhadoras e são pessoas que executam, né? E lá eles acham que o céu não é limite, né? Então nós temos feito ali alguns projetos que faz a gente ser desafiados, né? Faz nós buscarmos soluções que às vezes não temos no Brasil e conseguimos aí fazer alguns prédios muito altos, inclusive vou poder falar um pouquinho por questão de contrato, mas também estamos trabalhando já 4 anos num projeto que será o edifício residencial mais alto do mundo. São 544 metros de altura. Se alguém conhece Balneário Camboriú, seria pegar as duas torres gêmeas e colocar uma em cima da outra, né? É muito legal. Eu sou da Fransma Engenharia. Só onde é que passa para frente aqui? Qual do botão aqui? De cima? Do meio? Esse aqui. Eu sou da Fransma Engenharia, uma empresa lá de Blumenau. Nós atuamos na área de projetos, fazemos hidráulica, elétrica, preventiva contra incêndio e também estruturas. Então, temos aí mais de 20 milhões de metros quadrados projetados, né? E estamos aí entre os 8 dos 10 prédios mais altos do Brasil e a sua grande maioria lá em Balneário Camboriú. Mas isso é uma coisa interessante, porque eu tive semana passada lá em Goiânia e lá também tem uns prédios altos pra caramba, né? São Paulo também está começando um prédio acima de 50 andares, Fortaleza também, Minas Gerais também está tendo uns prédios altos, Salvador, né? Então isso é muito legal. E eu particularmente sou um apaixonado por isso. Eu acho que prédio alto é extremamente sustentável porque você tem uma concentração grande de pessoas num local com uma infraestrutura pequena, né? Mudança de paradigma, que é o que a gente quer falar. Então nós vamos falar um pouquinho desses prédios que estão aí, são projetos nossos. E a primeira coisa que a gente vê num prédio desse porte é a imponência dele, né? E saber o seguinte, vai bater água de chuva nesse negócio aí. Então tem que captar bastante água de chuva. Vou aproveitar o teu gancho ali, Elisa. Ops. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar capacidade de coleta de água de chuva, porque essas paredes aí, elas representam muito mais, em grande maioria desses prédios altos, do que a área de captação horizontal, né? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós lá na nossa região, lá do Balneário Camboriú, nós temos lá a nossa precipitação lá máxima com tempo de recorrência aí de 25 anos, de 263 milímetros. Evidentemente que isso é em um período de 5 minutos, mas é muita água, né? E essa água vai cair num terraço, em algum lugar no caso, que você precisa ter uma vazão muito grande, porque senão vai haver transbordamento, né? Então, imagino que, até aproveitando que a Elisa falou, né, que mostrou lá o sistema da Aquacel, por exemplo, nós lá também temos que ter os chamados tanques de retardo, né? Então, se eu não tiver capacidade de penetração dessa água no terreno, uma vez que eu impermeabilizo esse terreno lá, a gente impermeabiliza praticamente todo ele no caso, eu preciso reservar toda a água que cai no empreendimento para depois que terminar a chuva, eu soltar essa água e não comprometer a rede pública, né? Então a gente usa lá caixas de contenções, né? São caixas grandes, né? Para que consiga absorver essa água no caso. E aí, aliado ao que a Elisa falou, quando você tem um conduto descendo de forma natural, eu estou descendo água e ar. E aí, numa situação dessa, eu não consigo usar na plenitude a tubulação, né? Então, existem alguns sistemas, por exemplo, esse aqui, a gente adota bastante isso, é um sistema sinfonado,
que até é interessante, vai ter um item na nova norma que vai ser escrita, que vai começar esse ano, aonde você tem esse tubo descendo em seção plena, né? Como a Elisa falou, eles descem a vácuo, eles descem totalmente cheio de água, então você consegue uma redução de diâmetro, no caso, e uma condição excepcional dele, que eu não preciso ter inclinação, nem deve ter inclinação, ele anda reto, né? Então é muito interessante, em algumas soluções lá para o laço é bem importante. Então, por exemplo, até se alguém quiser conectar a câmera nesse QR Code, você consegue ver essa instalação, esse ali edifício boreal, lá da consultoria FG, onde toda a parte de baixo, aqui no caso, colocada, é feita com essas tubulações que a Manco trouxe para nós aqui, bem interessante, porque elas são de plásticos, né? Já existe essa solução no Brasil metálica, né? Essa aqui é uma solução plástica que é muito interessante. Então aqui tem esses tubos aqui no caso, que são os tubos que fazem com que desce essa água ali em seção plena. Aquele QR Code, se você clicar ali, vai abrir um linkzinho, com esse link vocês conseguem ver essa imagem ali, né? Podem movimentar o celular, enfim, podem... Senão nem que vocês tiram uma foto depois, vocês podem verificar isso. Então, por exemplo, temos eles aqui, ó, né, na parte e você imagina, tem a fachada do prédio e aí tem lá o primeiro terraço. Né? Nesse terraço vai cair toda aquela água da chuva, no caso ali, né, com chuva horizontal, né? A norma brasileira, ela diz que eu pego essa minha área de seção vertical, metade dela, eu preciso ter contribuição. Nós fizemos já diversos estudos, no caso lá, práticos, e os meus cabelos brancos me permitem fazer algumas observações com relação a isso, então a gente consegue reduzir um pouco essa quantidade, porque senão a quantidade de tubo que você tem lá é uma coisa maluca, né? Mas porque as obras são muito grandes, não tem muito o que fazer diferente disso. Então aqui temos algumas imagens de projetos, no caso, onde hoje nós não temos mais nenhum cliente que não trabalha na plataforma BIM, né, como a Elisa falou, né, eu vou dizer uma verdade para vocês. A gente começou a trabalhar com BIM em 2013. É uma merda. Aquela pessoa que fala que BIM vai te salvar, esquece, cara, você vai ter muito mais trabalho. A quantidade de plantas que você vai colocar vai triplicar. O teu tempo vai quadriplicar. E o duro é que as empresas dificilmente pagam isso, né? Mas enfim, não tem volta. Não volta mais, né? Então eu acho que no meu escritório, eu não sei se tem alguém lá que sabe trabalhar, se não for em plataforma BIM. Então é importante, né? Aqui eu sei que tem alguns alunos, conversei com a professora ali há pouco. Então, primeira recomendação, vai estudar. Nunca deixe de estudar. Aqui nós temos algumas imagens também aqui no caso, e esses tubos estão, não sei se vocês conseguem perceber bem, mas eles são tudo tubos de classe reforçada, né? Veja, nós temos lá algumas premissas da nossa empresa. Então, nós temos como premissa que tubulação de esgoto. Água pluvial não se fala, água pluvial tem que ser reforçada. Mas tubulação de esgoto, até 100 metros de altura a gente usa a série normal, acima disso não. E como que se explica fisicamente isso? Os tubos, eles têm forma cilíndrica que é perfeita para você ter pressão positiva, mas não pressão negativa. E se você pegar, por exemplo, um tubo de ventilação, de ar, no caso, com aproximadamente 110 metros de altura, a uma temperatura em torno de uns 5 graus, mais ou menos no caso, se você multiplicar, né, a altura vezes a gravidade, vezes a densidade do ar, esse número vai ser a pressão que está exercendo no tubo. Essa pressão é maior do que a pressão que o tubo suporta. Então, se alguém precisar explicar para alguém, no caso, por que se usa a série reforçada, né? A gente teve uma viagem que nós fizemos para o Panamá. Panamá é um lugar show. Tem algumas coisas lá que é estranha, né? Mas é cultura deles, né? Mas lá, eles dizem o seguinte,
o tubo de série normal, que é a nossa normal aqui, só pode ser utilizado para 2 pavimentos. 2 pavimentos. E senão eles usam o tubo Scalea de 40, que é mais do que o nosso tubo. E aqui no Brasil, fazer prédio de 100 metros de altura com série normal, meu amigo, lembra? A gente está falando aqui de prédios altos. Uma coisa que a gente vê no Brasil, que é muito comum, é que as pessoas acham que norma é máximo. Não. Norma é o mínimo. Não dá para fazer umas obras desse porte com o mínimo, né? Então, a gente precisa pensar. Não esquece, nós estamos sujeitos à norma 15535, que ela fala em projeto, execução e manutenção, né? E ela fala em comportamento adequado, né? Então, precisamos colocar. Nós nunca economizamos em ventilação. E aí uma dica, se você faz um tubo de tubulação de água pluvial, sistema normal, onde desce ar junto, ventile esse tubo, porque não é incomum, tem lá um pintor pintando o prédio e o pintor deixa uma lata, aquela lata deixa a tinta, cai a tampa e aí a tampa vai lá e tampa o ralo, no caso lá, e está descendo água, ocorre uma pressão negativa e implode esses tubos. Infelizmente não é comum, não é incomum ver esse tipo de coisa. Então, no mínimo, sempre dois ramais lá em cima, no caso, e ventile essa tubulação. É importante para que você não corra esse risco. Então, aqui tem que é típico, isso aqui é cara da nossa empresa, a gente faz muito isso. Pode custar um pouquinho mais caro, mas quando você explica para o cliente ele entende perfeitamente isso. Tenho aqui um tubo de ventilação, tenho um tubo de queda aqui no caso de um banheiro. E se vocês observarem aqui no caso, essa bengala aqui no caso, ela começa aqui em cima, como a norma fala, 15 centímetros acima do ponto de transbordo no caso, e ela se liga aqui embaixo. Então eu estou ventilando meu tubo de queda direto na minha tubulação de ventilação. E aí a minha entrada d'água no caso aqui, de esgoto no caso, entra aqui, ó. Eu nunca vou ter problema num prédio desse, nunca eu vou ter lá uma variação da oscilação, por exemplo, do nível do... Né, às vezes não sei se vocês escutavam, mas as pessoas mais antigas ouviam isso. Ah, eu fiquei um tempão sem ir no apartamento, 2, 3 meses, secou a água do ralo. Isso não existe. O que secou foi que houve uma pressão negativa, no caso, succionou o teu fecho hídrico, né? Então, enfim, tem algumas coisas aí que são... E aqui nós temos um tubo interessantíssimo, né? A nossa norma também de desempenho, ela fala sobre a questão acústica, né? Então temos aí uns materiais muito legais, que é a linha Silentium, no caso, e eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu trouxe uma máquina espetacular aqui, que não sei se vocês conhecem. Eu vou soltar o microfone. Vocês sabem quem é essa máquina aqui? Essa máquina aqui, ela tem uma tecnologia impressionante. É uma maquininha de bailarina. Vamos ficar quietinho aqui para ver se vocês escutam. Não, tira aqui. Se você esforçar, vocês escutam, não escutam? O que nós estamos ouvindo é a resistência do ar como sendo o elemento para transmissão do som. Eu coloquei aqui um parafuso, certo? E eu vou pegar uma superfície que é interessante e olha o que acontece aqui, ó. Vou só encostar o parafuso aqui. Vocês enxergam alguma diferença? Escutam alguma diferença? Então, o que a gente quer dizer com isso? Obrigado, Roberto. Nada adianta você usar um puta material de excelente qualidade se você não usar os acessórios adequados. Se você deixar essas tubulações encostar no concreto, vai reverberar. Então, pô, mas eu usei aquele material, no caso, eu estou escutando o som. Você está escutando o som porque está reverberando na estrutura que está em contato, no caso. Basta um parafuso ali, já
ressoa isso. Então, é extremamente importante, além, evidentemente, do projeto, você ter consciência daquilo que está fazendo para fazer o mais bem feito possível. Aqui também tem uma imagem, se vocês quiserem tirar uma foto, no caso ali, aqui também consegue visualizar ali esse desenho ali em 360 graus, no caso, com o telefone de vocês. Bom, aí você começa a pensar o seguinte, tem um prédio super alto, tem que trazer esse esgoto para baixo. Né? Aí algumas pessoas pensam assim, não, mas eu vou fazer um desvio na tubulação, no caso lá, para quebrar a pressão. Esquece, vamos pensar o seguinte, se eu falo em vazão, vazão é metros cúbicos por segundo, que seria metros quadrados vezes metro por segundo, ou seja, é área vezes velocidade. Eu só consigo quebrar a minha velocidade se eu aumento muito a minha área. Então eu teria que ter imagine, uma tubulação de esgoto descendo, eu tenho que aumentar muito essa minha área para quebrar a velocidade no caso, para depois ele começar a escoar de novo. Okay? Aí algumas pessoas usam, só para vocês pensarem, usam tanques intermediários de esgoto. Meu amigo, não esquece que esse tanque vai encher. Você vai esgotar depois ele como? Você vai levar... Merda eu aprendi que não é uma palavra feia, pessoal, nem é um palavrão, tá? Mas você imagine, você tem que pegar e descer com um tanque de merda, ou de água pluvial, de cozinha, no elevador, o cheiro disso, no caso, como é que você vai fazer isso? Né? Então é complicado. Então, nós descemos direto, ok? Só que, evidentemente, não é possível usar uma tubulação desse tipo. Né? A gente vê bastante comum, usar essa derivação, essa curva, no caso, embaixo, de metálico. Como nós estamos lá em Balneário e lá tem muito barco, qualquer encanador sabe trabalhar com fibra. Então o que nós fazemos? Nós fazemos um reforço com fibra. Aqui não está muito visível, mas isso aqui está tudo reforçado com fibra de vidro. Mais ou menos 4 milímetros. Né? Passa resina, a fibra, uns 4 milímetros. Eu já testei, Bruno, já bati nesse negócio aí com uma amarelo de 10 kg não quebra. Para você tentar serrar isso aqui só com aquela serra de corte elétricas. Com a serrinha você não consegue cortar. Então, deixa isso aqui extremamente reforçado no caso, para a descida, né, de alguma coisa que vier, no caso, com um pouco mais de força, né, porque a gravidade vai atuar ali e grandemente. Né. Entrando um pouquinho na parte hidráulica, temos aqui algumas normas, né, que todos nós sabemos. E aí, usando o gancho do Roberto, esse aqui, por exemplo, é o edifício One Tower, ele tem, a caixa d'água está mais ou menos em torno de uns 270 metros de altura. Então eu tenho um bombeamento direto, bombeio aqui debaixo, até lá em cima. Essas bombas aqui é do tamanho de uma pessoa. Né? Então são 3 bombas, funcionam 2 em paralelo. Aqui, tudo aquilo que o Roberto falou, estão aqui, ó, as válvulas controladoras de bomba, as válvulas de nível, o filtro, né? Tanques de expansão, por cada pressão que eu tenho aqui embaixo, enfim. Bombas verticais têm um desempenho melhor. E aí nós temos que levar essa água para cima, aí eu falei 270 metros de desnível. Aí a minha pressão que é o shutoff, no caso, é maior que a pressão que eu tenho que chegar lá em cima, e eu tenho que, não basta levar a água até lá em cima, ela tem que entrar na caixa lá em cima, né? Então a minha pressão é maior. O que nós fizemos então? Que material que eu vou levar essa água lá para cima lá? Você pega os catálogos aí de cobre, por exemplo, não suporta essa pressão. Aí, por sorte, veio lá o Super CPVC, aqueles megaretes de 50 anos, 300 metros d'água, no caso. Só que meu shutoff, se ele for maior que 300 metros, eu estou invadindo o que o tubo garante, no caso, e aí eu perco a garantia do cliente. O que nós fizemos, então, que o Roberto falou, a gente controla o shutoff. Ou seja, eu tenho um variador de frequência, eu regulo ele
para ele não parar em 60, ele para um pouco antes, atinge o shutoff no caso, começa a liberar água e depois ele chega nos 60 Hz e me leva essa água no caso de forma extremamente suave lá para cima. A gente aprende, uma coisa que é interessante e é importante, lá em Balneário hoje nós temos uns problemas, tipo assim, os caras vêm lá e me olham, um predinho de 40 andares. Eu moro a 60 quilômetros de Balneário Camboriú, em Blumenau. Lá em Blumenau nós temos 2 prédios que têm 35 andares. É um arranha-céu. 35 andares é uma loucura. 30 metros é uma loucura. Aí os caras me chamam um prédio de 40 andares, 120 metros, um predinho, é perigoso. Né? O que nós fizemos lá? Começou pequenininho, começou com 4, 6, né? A FG começou com prédios pequenos. Foi crescendo, né? Fez lá o Milênio, que você deve conhecer, lá da piscina que jogava água, né? Enfim, fomos crescendo. E com isso, você vai aprendendo algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Roberto, numa ida lá, não nesse prédio aqui no outro, eu não sei por que carga d'água, acho que nem ele sabe, ele me enfiou um manômetro aqui para medir a pressão de sucção. A pressão de sucção é 0, caramba. E dá a pressão, né, Roberto? E aí algumas válvulas não suportavam. Opa! A gente aprendeu, então, que tem pressão aqui. Por isso tem esse tanquinho de expansão. Então, enfim, a gente vai aprendendo. Eu vou falar um pouquinho mais, mas é legal. É legal você fazer, você aprender. Uma coisa que é interessante é que eu lembro com o Roberto, quando a FG lá quis lançar o prédio lá de 66 pavimentos, eu liguei para o Roberto, preciso visitar você ali em São Paulo, quero que me leve num prédio alto. Ele demorou uns minutinhos, ele falou assim, bom, Bruno, os prédios altos estão aí, cara. Então tem que aprender, tem que cuidar para não fazer bobagem, no caso lá, e corrigir, se você fizer alguma coisa que não é a mais adequada. Felizmente até hoje, todos esses prédios aí, as coisas estão funcionando adequadamente. Tivemos alguns problemas no começo, né, para regular isso tudo, mas estão funcionando muito bem. Sim, cuida, né? Não dá para trabalhar com PN12, com PN16, com PN25, é PN40. Né? Pressão muito alta. Bom, o Roberto falou ali no caso, então vamos pensar o seguinte. Eu estou levando a água lá de baixo, sistema de movimento, lá em cima. Chego lá em cima. Gastei um monte de energia para levar essa água lá em cima. E aí eu tenho que chegar lá de cima, no caso, e vir quebrando a pressão para não ultrapassar os 40 MSA dentro dos apartamentos, que a norma não permite que se faça de forma diferente. Né? Então esse aqui é o princípio que a gente utiliza no caso lá, que vocês também utilizam aqui. Esse aqui já é o Yacht House. Yacht House, lá nós temos 2 pavimentos intermediários, se não me engano, um no 33 e outro no 53, que eles foram criados em função de minimizar o efeito de vento, que esses prédios vão se mexer. Não é que será que eles vão se mexer, ok? E para minimizar isso, então, foi feito lá vigas passantes, vigas que têm a altura de um pavimento inteiro, e como me sobrou alguns espaços, no caso lá, eu disse, puxa, vamos utilizar esses espaços para colocar tanques. Né? Aquilo que o Roberto falou, então, a gente bombeia daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e traz o seu consumo lá de cima. Se a pessoa mora aqui, não tem jeito, você vai gastar energia mesmo. Vai ter que bombear daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Mas se a pessoa, por exemplo, mora aqui embaixo, não precisa levar água lá em cima. Né? Eu trago até aqui, mais ou menos 1/3 da potência que eu gastaria, e uso aqui para baixo. Né? Isso aqui é um sistema extremamente... O Roberto usou um termo ali, é muito complexo o sistema aqui no caso. O dono da consultora, ele falou, não pode faltar água de jeito nenhum no prédio. Então a gente tem lá várias redundâncias para que não ocorra falta de água no caso. Então eu consigo abastecer essas caixas de baixo para cima, de cima para baixo. Se falta água na de baixo, trago a de cima, enfim. A gente consegue fazer um controle bem legal disso. Foi bastante engenharia envolvida aqui.
E aí a distribuição é feita através de, como o Roberto falou, zonas de pressão, né? Cai água lá de cima, alimenta as válvulas ascendentes. O Roberto falou uma coisa muito importante, falou de relação, que interessa é a relação de entrada e de saída da válvula. Se essa relação estiver alta, você tem um problema de cavitação, de ruído, enfim. Quando você traz com ela ascendente, eu saio aqui de baixo mais ou menos com 40 MSA. Você imagina se eu coloco em cascata, via de cima para baixo no caso, vou sair talvez com 15. Se eu pegar, por exemplo, vamos fazer uma conta bem fácil. Se eu tiver 150 metros de altura, bom, 150 é ruim, mas enfim, 150 metros de altura, saindo com 15, estou com uma relação 10. Não existe válvula no mundo que funciona com relação 10. Mas se eu colocar ela de 150 e ela subir com, vamos chamar, subir com 50, minha relação passa para 3. Eu faço a mesma coisa utilizando uma válvula de forma inteligente, né? Então, enfim, tem algumas coisas que são importantes a gente cuidar quando está fazendo. Aqui tem um exemplo, né? Utilizando as válvulas e uma válvula de alívio de pressão. Porque essas válvulas, elas quando dão problema, elas dão problema aberta. Ela dá um problema aberta porque, de repente, ela tem uma sujeirinha. O Roberto falou ali no caso da malha dos filtros. A gente usa lá filtros de 500 microns. Isso é metade de um grãozinho de areia. Mas ele é suficiente para manter uma válvula com um fiozinho de água passando. Esse fiozinho de água passando, se não tiver consumo, vai subir a pressão. A pressão de jusante vai ser igual à pressão montante. Você tem um problema, no caso ali, né? Então você precisa ter sistemas que te garante que você não vai ter uma sobrepressão, perfeitamente como o Roberto comentou. E aí, como os prédios se mexem, eu preciso dar condições para esses prédios se mexer e não afetar as minhas tubulações. Então a gente usa lira. Por que lira? Porque é barato. Pode usar uma válvula de expansão? Pode. Só que tem um problema. Se você sair do eixo, essas válvulas funcionam axialmente. Se ela sai do eixo, no caso lá, ela vai fadigar muito rapidamente. E você imagine lá uma válvula de 4 polegadas lá com 300 MSA de pressão. Onde é que você vai achar isso no mercado? Você não vai encontrar. São válvulas fabricadas. Então é difícil. A gente prefere utilizar juntas de expansão, joelhos no caso. Evidentemente você tem que calcular tudo isso, mas enfim, utiliza isso para que o prédio vai se mexer, eu sei que ele vai se mexer, mas minha tubulação vai ficar legal. E lógico, né? Jamais me grudem essa tubulação na estrutura, porque senão você vai ter um problema grave. Não sei se aqui é diferente, mas não deve ser. Lá não é milímetro, não é metro quadrado, lá se vende por milímetro quadrado. Se eu tiro 1 metro quadrado do corredor, no caso lá, os caras ficam loucos, no caso, né? Então, a gente acaba fazendo um Lego, né? Então, esses aí são os pavimentos, no caso lá, onde a gente encaixa todos os sistemas, né? Para que fique de forma organizada, fique de forma como a norma fala, que você consegue fazer manutenção, né? Mas num espaço menor. E tem que dar um jeito de fazer. Válvula horizontal, o Roberto falou uma coisa interessante. A válvula funciona tanto na vertical quanto na horizontal. Só que na vertical, você pode ter uma bolinha de ar na câmara dela. Essa bolinha de ar pode dar uma oscilação na rede. Então, se você puder colocar na horizontal, perfeito. Se você colocar na vertical, o que acontece? A cada 6 meses, tem que ir lá um técnico fazer manutenção na válvula. Obrigatoriamente. Aí ele vai lá só soltar um parafusinho, no caso, ele retira esse ar e funciona muito bem. Então, quando é possível, coloque elas na horizontal, que elas vão funcionar sempre melhor, né? Ventosa, que o Roberto falou no caso, é sempre importante, lembra? Mais ou menos 2% da água é ar, esse ar está ali, ele tem que sair. Se esse ar não sair, você vai ter problema de oscilação na rede. Até o final eu vou descobrir qual que é o botãozinho que vai para frente e para trás. Enfim, aqui está aquela imagem, a mesma imagem que o Roberto falou, no caso. Aqui nós temos 2 válvulas proporcionais e uma válvula em paralelo, no caso,
para atender baixas vazões, né? Tipo assim, o cara vai lá 3 horas da manhã, vai lá no banheiro fazer um xixi, aperta a válvula de descarga, a caixa acoplada no caso lá que leva 40 segundos para encher, uma vazão extremamente baixa, eu queria uma válvula aí gigante aí de 3, 4 polegadas no caso abrir, aquilo que o Roberto falou, né? Então, a solução aqui é bem interessante e bastante utilizada por nós no caso lá. Aí assim, dá para fazer melhor? Dá. Eu falei que as válvulas têm que ser revistas a cada 6 meses. Essas válvulas vai ter que ir uma pessoa, leva lá uns 40 minutos, 1 hora para fazer a manutenção na válvula. Se eu tiver essas válvulas no pavimento, significa que vai vir uma pessoa naquele pavimento fazer manutenção. Pode sujar, né? De repente alguém sai do apartamento e encontra a pessoa no caso ali que não estava esperando, né? Enfim. Então, o que seria muito legal? Trazer essas válvulas para o pavimento de garagem, né? Só que quando você faz isso, o que acontece? Eu vou ter que depois trazer essas minhas tubulações de novo até lá em cima. Então, o meu custo adicional é esse custo aqui de toda a tubulação que estou levando lá para cima. Dá para ver bem, ó. São esses tubos aqui, ó, que atendem cada uma das zonas, né? Mas, você pensando no cliente, você está deixando de levar uma pessoa no pavimento e trazendo toda a manutenção na parte de baixo, né? Então, ficaria como aqui, ó. Isso aqui a gente visitou lá em Israel, e isso aqui é o que nós temos feito nos projetos lá em Balneário Camboriú, em algumas horas, porque evidentemente isso tem custo. É mais caro isso do que o outro. Se o cliente pensa, se o meu cliente, né, a consultora, pensa no seu cliente, no caso lá do conforto dele, ele vai trazer isso aqui lá para baixo, né? Então é uma solução bastante interessante, que funciona muitíssimo bem e é o que se faz bastante lá fora. O meu amigo Lohan é um cara que entende demais de água quente. Lohan, eu vou só dar uma introdução muito pequena sobre legionela e gostaria que você matasse o bicho daí no caso. Não sei se vocês já ouviram falar na legionela. Legionela é um bicho complicado, ela é uma bactéria que ela está presente na água. Se nós tomarmos ela não tem problema nenhum, mas se você aspergir, se você cheirar, né, pelas gotículas de um chuveiro, por exemplo, no caso, essas bactérias podem pegar a tua região pulmonar, no caso, e pode te transformar ali em algumas doenças, né, como pneumonia no caso. Lá na Alemanha, a gente viu, não só lá, em outros lugares, que Israel, legionela para eles lá é um monstro, né? Um bichinho, é um monstro, né? Aqui no Brasil, conversando com o professor Sérgio Gnipper, uma das pessoas que eu mais gosto no Brasil, um cara que tem um conhecimento absurdo, é o relator da norma de água quente e fria, ele só dava risada. Ele falou assim: ô Bruno, quando a gente escreveu a norma ali, tínhamos um capítulo inteiro sobre legionela no caso. Tiramos, porque o pessoal falou, não, no Brasil ninguém mora de legionela, o brasileiro já tem no seu sangue uma vacina, né? Não é bem assim. Então lá, como é que nós testamos a água aqui no Brasil? A minha tubulação não tem vazamento. A norma fala, testa com água fria ou quente. Testa com água fria, testa com água quente. Lá eles não testam com água, eles testam com ar. Por quê? Porque você imagina, quando é que você faz o teu apartamento? Eu faço agora. Quando é que você vai entregar o apartamento? Daqui a 2 anos, ficar pronto o prédio. E essa água que vai ficar aí dentro da tubulação? Vai criar biofilme, vai apodrecer, pode criar bactérias. O que os caras fazem lá? Então eles usam ar, né? Esse aqui é um tubo que a gente já testou, já estamos utilizando em Balneário Camboriú, a gente trouxe, né, da Europa esse material, já foi aprovado e a Manco já está trazendo lá para nós no caso. E é um PEX, mas é um PEX diferente. Ele trabalha com, é um PERT, ele tem uma memória muito mais curta, digamos assim, né? Eu consigo desenrolar a tubulação, porque trabalhar com PEX não é fácil, bitolas grandes, né? E eles têm aqui, não sei se vocês conseguem verificar, mas eu vou deixar passar ali no caso, mas não sei se vocês conseguem enxergar aqui na parte de cima aqui, é transparente, eu consigo enxergar que eu levei o tubo até o final, né? E aí,
no tubo não tem problema de vazar, né? Mas como é que eu vou saber se meu sistema tá vazando, né? Daí os caras imaginaram um monte de coisa no caso lá, e aí trouxeram lá um cara que entende de flauta. E aí o cara falou o seguinte: eu vou fazer um apito nesse negócio aqui. Olha só como é que os caras fazem lá. Ops. Vocês estão escutando? Só com a minha boca aqui no caso, se isso aqui não for bem conectado, isso aqui é um terminal de aperto, se eu não conectar isso aqui de forma adequada, e eu tiver pressão, ele apita e me diz onde é que está o coisa. Então, por que eles fizeram isso? Por causa da janela, né? Lá recircula água até fria. Tem umas conexões muito legais. Você vai mostrar alguma coisa? Para não ficar água parada. O Roberto falou de respiros, que a gente utilizava antigamente, respiro. Só que não esquece, o respiro vai ficar com água estagnada, né? Então é um problema. Água estagnada é um problema. Então, uso de materiais apropriados ali, tecnologias importantes são sempre bem-vindas, né? Uso de manifold, imagino que você vai falar um pouquinho também dos manifold, que é bem legal, né? Então, imagino que vocês aqui também usam drywall, né? Lá não é muito cultural, está começando drywall, né? Já tem algumas consultoras utilizando. Também é um material bem interessante, e aí o uso do PEX é bem legal. Aqui está as primeiras imagens que a gente teve lá do K5, né, nas cores vermelho e azul. E aqui uma outra coisa que é legal, são os kits, né? Então, se vocês observarem isso aqui tem uma engenharia aqui muito legal. Porque lá, na nossa região, não tem grandes empresas de hidráulica. São pequenas empresas, que tem lá 10 funcionários, 15 funcionários, que tem mais, lá tem 100 funcionários. E os caras lá estão acostumados a quebrar a parede, que é tijolo, bem comum, e fazer lá no local. Então, insistindo, ok, vamos fazer então, reproduzir isso lá embaixo no térreo, né, no ambiente controlado, onde eu tenho todas as minhas conexões, no caso ali. E aí eles colocaram na vertical, na posição que eles iriam trabalhar no apartamento, né? Então é uma mudança de cultura. Os próprios encanadores disseram assim: não, mas eu sei trabalhar assim. Então beleza, faz assim, aí depois ele evolui um pouquinho, né? Então são os kits, isso aqui por exemplo em PPR, e aqui são os kits montados, e depois eles pegaram isso aqui são chapas de madeirites, que eles já estão fazendo em cima da bancada, né? Então numa posição mais confortável, enfim, ele encontra lá a forma de fazer. Então é possível ter os kits, né? Assim como tem elétrica lá, o Polvo, por exemplo, é possível fazer os kits. Isso aqui é lá do Yacht House, não sei se é do Yacht House ou do Vitra, mas no Yacht House é interessante, são 264 apartamentos, um encanador fez todos os kits, todos, lá embaixo. A vantagem disso é que você precisa de um pedacinho de tubo, o cara não vai cortar uma barra, vai usar aquele pedacinho, né? Chega lá em cima, lá, vai subir lá 30 andares, 50 andares, no caso, pô, esqueci o joelho. Imagine quanto que não custa isso, né? Então é bem interessante. Muito bem. Vou entrar um pouquinho agora na parte preventiva do incêndio. E sem querer ser sensacionalista, o incêndio aconteceu faz 2, 3 semanas, no caso, dia 22 de fevereiro, na Espanha. Incêndio muito rápido, cerca de 30 minutos no caso, matou algumas pessoas no caso. A gente não pode deixar acontecer isso de jeito nenhum. Temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para isso não acontecer. Mas acidentes acontecem. Não vai levar 30 minutos, mas olha só no que isso aí transformou. Pode passar, Roberto, passa o próximo, por favor. Isso. Esse também é um prédio na China. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se acontecer um problema grave num prédio alto,
o mercado inteiro que faz prédio alto vai ser prejudicado. Porque as pessoas vão perder a confiança de morar num prédio alto. Hoje, nós dizemos que os prédios altos são muito mais seguros do que prédios baixos, sem dúvida nenhuma. Mas se acontecer um acidente desse, as pessoas vão acabar perdendo a sua confiança. Então, todos nós temos que pensar em modos que não ocorra isso. Por favor, o próximo. O que a gente quer que ocorra é isso aqui, ó. Isso aqui é um projeto meu, edifício One Tower, ó. Quero que aconteça isso aí, ó. Vocês devem ter visto isso, né? Quando a gente projeta, a gente pensa nisso. Mas vou confessar para vocês, quando eu vi esse vídeo, puta merda. Mas a gente pensa assim, não, mas calma, eu fiz para funcionar. Né? Então a gente quer que funcione, a gente sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que estar com o prédio preparado para isso. O problema dessa, até agora, deve fazer um mês que aconteceu isso aqui mais ou menos, a gente soube de uma pequena antena, R$175 que queimou, só, ok? Para falar nisso, eu vou falar desse prédio, que é o edifício Infinity, ele tem 66 pavimentos, começamos esse projeto em 2012, 2013. A FG, o seu Francisco Graciola, vamos fazer um prédio alto. Beleza. Primeira coisa que nós fizemos, marcamos uma reunião, eu e o engenheiro Ademar, que era da FG, fomos lá conversar com, na época, Major de Lima e o capitão Vidal, hoje os dois são coronéis, que eles comandavam o Corpo Bombeiro de Balneário Camboriú. E falamos o seguinte, olha, nós vamos fazer um prédio de 66 andares, 220 metros de altura, o que vocês acham que nós devíamos colocar de mais segurança nesse prédio? Os dois foram unânimes em falar sprinkler. Ok? Beleza? Mas nós temos um pedido para fazer para vocês. Se só a FG colocar sprinkler nesse prédio, ela vai ser prejudicada, ela vai pagar a conta. Então nós queremos que isso vire uma norma, uma lei, porque daí é democrático. Todas as pessoas que iam fazer prédio daquela altura teriam que colocar sistema de sprinkler. Fizemos isso, fomos a Florianópolis, fizemos uma reunião lá com todo o corpo técnico, no caso lá, apresentamos e na época, não lembro agora se era major ou, enfim, eu acho que era major, Alexandre, hoje está na reserva, ele falou assim, vocês têm que ter mais proteção, é muito alto esse prédio no caso, só isso eu não aceito. E, enfim, deixou nós pensando mais de um ano, e aí descobrimos que a preocupação dele era na escada pressurizada. A escada pressurizada é a escada mais segura do mundo se funcionar. Se ela não funcionar, é um problema. E aí buscamos na norma europeia, mais especificamente de Portugal, o sistema que eles chamam lá de desenfumagem. E nós, lá em Santa Catarina, adotamos esse termo, desenfumagem, que era um sistema onde, se o meu sistema de pressurização falhasse, eu tinha aberturas na minha escada, no caso, janelas, que permitia, por convecção, eu trocar esse ar. Ok? E aí, então, saiu a nossa norma, 2014, uso de chuveiros automáticos a partir de 150 metros de altura ou 50 pavimentos. Além de tudo que tinha, lá em Santa Catarina, desde 2014, obrigatório o uso de sprinkler, prédios residenciais, comerciais nem se fala, nem hotéis, né? Residenciais. Só que daí, se nós pensar um pouquinho, nem precisa pensar muito, a minha rede do sistema hidráulico preventivo tem que suportar 15 bar. Ora, 15 bar é 150 metros por d'água. Se você pegar um caminhão do bombeiro, no caso, ele não consegue jogar mais do que 130, 140 metros por d'água no caso. Ou seja, as pessoas que moram acima vão ficar sem água. Ok? Então, 2020, aumentamos nossa régua lá. 2020, foi publicada que as edificações acima de 100 metros de altura têm que ter sistema de sprinkler. Isso foi para consulta pública, foi implementado. Aí eu conversei depois com o Major Oscar. Disse, Major, a gente participa de diversas normas lá, né? Que sempre estão em constantes alterações, e, enfim. Major,
Quantas pessoas ligaram para o bombeiro reclamando que vai ter que colocar sprinkler agora a partir de 100 metros de altura? Sabe quantas? Nenhuma. Nenhuma pessoa. Nenhuma associação, nenhum sindicato. Nunca ligou lá para eles no caso lá, que isso vai custar muito caro. Não, não. O que nós fizemos no caso lá? No começo, a gente usava lá o sistema de detecção de fumaça, porque as pessoas dormindo não sentem cheiro. Estou avançando um pouquinho aqui. E as pessoas diziam assim, os arquitetos lá, mas isso aqui é feio. Pô, esse bico de sprinkler é feio. Aí nós começamos a treinar esse pessoal, os corretores. Nós treinamos os corretores. Os corretores entram para vender, eles explicam para as pessoas para que serve aquilo. Ninguém mais acha feio. Ninguém mais acha feio. A mesma coisa assim, quando os carros importados começaram a trazer carros para o Brasil, começaram a trazer sem step. Pô, que vergonha trazer carro sem step. Os caras falam assim, tu vais deixar a tua filha, a tua esposa, andando numa BR, furar o pneu à meia-noite, você vai querer que ela troque o pneu? Não, cara, coloca um pneu aqui que você consegue andar mais 70, 80 km no caso, e vai trocar ela em segurança. Então se fala muito em segurança. A gente quebra alguns paradigmas falando isso no caso, né? Então lá nós temos hoje, a partir de 100 metros de sprinkler, compartimentação vertical e horizontal, você já tem aqui há muito tempo, o reduto resistente ao fogo a cada 65 metros de altura. O que é isso? Veja, eu sou professor lá na universidade e enquanto estávamos construindo Yacht House, eu levei diversas vezes as minhas turmas lá para visitar Yacht House. Subíamos de elevador, mas descíamos de escada. Nós levávamos entre 35 e 40 minutos para descer o prédio, 82 pavimentos. Cara, com 5 ou 7 minutos acontece o flashover. Significa o seguinte, você vai passar pelo fogo. Então o teu ambiente de escada tem que ser muito protegido. Aí você imagina o seguinte, todos nós estamos aqui porque a gente veio da nossa mãe, grávida. Imagina uma mulher de 8 meses descer um prédio de 80 andares. Vai descer como, cara? Nem precisa nada, o cara quebrou o pé, vai descer como? Uma pessoa de mais idade, um obeso, vai descer como? Né? Então a gente cria os redutos que é feito lá fora. As pessoas descem num lugar seguro e esperam o bombeiro vir socorrer eles no caso. Vou falar um pouco mais para frente. Além do sistema de extração de fumaça aos moldes da IT-15 que vocês têm aqui em São Paulo. E olha só que satisfação. Um evento parecido com esse que a gente fez lá em Fortaleza, Maicon, foi em 2022, Maicon, cadê o Maicon? 2022, acho que foi, final de 2022. O pessoal do bombeiro participou, acharam interessante, foram lá para a nossa região, levamos eles em 6 obras lá, conversaram com o bombeiro, e olha só, Fortaleza, exigido sprinkler acima de 100 metros de altura, prédios residenciais, detecção de fumaça nos ambientes que as pessoas podem estar dormindo. Fizemos esse mesmo evento lá em Goiânia, semana passada. Então há uma grande possibilidade, porque eles já estão exigindo lá o uso de sprinkler para prédios altos. Também está crescendo bastante lá no caso, detecção, então também, enfim, possível que vão transformar em norma. E aí, lembrando da curva de fogo, né, nós temos, nesses primeiros minutos aqui, o sistema que você pode fazer o que deve ser feito, que você consegue controlar o fogo baixinho. Passou disso, meu amigo? Complicado. E aí, a gente participa de alguns cursos, enfim. Quando o bombeiro relata, ele fala assim, a gente vai lá depois que aconteceu, a gente vê muitas pessoas mortas por asfixia. A maior causa mortes é de asfixia. Às vezes a pessoa morre a 1 metro da porta corta-fogo, sabe? Então, enfim, nós dormindo perdemos o nosso olfato, não se sente cheiro. Então, um detector de fumaça é extremamente importante. Nós tivemos um acidente, né, de um casal aqui em São Paulo, talvez, quiçá, tivesse detecção de fumaça naquele cômodo, talvez eles teriam sido acordados, não teriam sido, enfim, né, perderam a vida por asfixia. Né? E cuidar que fumaça, isso aqui, presta atenção nesse slide, fumaça tem que ser medida.
eu preciso ter uma quantidade de fumaça para que as pessoas não consigam mais ter irritação, problema de respiração. Algumas densidades de fumaça, que é medida em decibéis por metro, a pessoa só tem irritação nos olhos, mas ainda consegue respirar, né? A partir de uma determinada pressão aqui no caso, 0,35 a 0,50, eu tenho um problema sério de respiração. Aí o que nós pensamos no caso lá? A gente pensa num projeto sistêmico. Eu não posso pensar numa minha cabeça do Bruno, tá? Não posso pensar no meu sistema hidráulico, no meu sistema de detecção, no meu sistema de gás. Eu preciso pensar num todo, né? Então, uma das coisas que nós fazemos lá é o sistema elétrico. A gente tem, então, a linha abastecida, como que é aqui em São Paulo, ou em Santos, como é que chama a concessionária de energia elétrica aqui em Santos? CPFL. Ok. Então, imagine, aqui vem a concessionária e está me alimentando o meu circuito normal, a minha linha do prédio, que alimenta lá todos os apartamentos, todo o condomínio no caso, e eu tenho uma linha aqui, ó, que nós chamamos de linha de emergência. Tudo isso é controlado pela minha central de alarme. A central de alarme controla tudo. Por exemplo, o Yacht House, nós temos 3.500 pontos sendo analisados 24 horas por dia. Aí você tem que colocar um sistema confiável. Porque se começar a dar disparo involuntário, na primeira vez todo mundo desce do prédio. Na segunda vez não vai descer todo mundo. Na terceira vez os caras já acham que é normal disparo involuntário. Então tem que cuidar com isso. O sistema tem que ser parrudo. Tem que ser um sistema que funcione efetivamente. Imagine assim, o sistema detectou que tem problema, o que ele faz? Dependendo do, né, por exemplo, estourou um bico de sprinkler. Poxa, estourou um bico de sprinkler é uma coisa grave, né? Se é uma coisa grave, ele me abre, através de um disjuntor bobina ou disjuntor motor, me abre toda a linha que eu estou abastecendo, que seria a minha linha normal, digamos assim, e continua pela concessionária abastecendo a minha rede de emergência. E se nesse momento faltar energia elétrica, no caso, aí sim eu tenho aqui um comutador que me aciona o sistema de geração de energia. E aí eu passo a gerar a energia, no caso, através do meu sistema de backup. Ok? Então essa é uma redundância que a gente adota lá desde 2007, funciona muitíssimo bem. E aí tem os sistemas que o gerador toca, né? Então, lá no quadro geral do condomínio, eu tenho lá um disjuntor que ele está me acionando toda essa minha rede de energia. Aí eu preciso, veja, a gente falou lá, um prédio de 200 e poucos metros de altura. Puxa, o bombeiro não vai conseguir jogar água para cima. Quem tem que jogar água para cima é o condomínio, é o prédio. Ele joga água para cima. Porque ele joga todo dia água para cima para as pessoas tomar banho, para as pessoas comerem e se alimentarem, ok? Então, o meu sistema de emergência precisa acionar as minhas bombas de recalque do prédio, né? Assim como precisa acionar lá as minhas bombas do sistema de ar preventivo, os meus ventiladores do sistema de pressurização, portão eletrônico para as pessoas poderem sair. E nós utilizamos na nossa antecâmara um sistema de eletroímã, como é usado no mundo inteiro, onde eu mantenho a porta aberta, presa a um eletroímã, no caso, e em caso de emergência, esse eletroímã recebe o sinal e me solta essa porta, no caso. Aí a antecâmara vira uma antecâmara. E aí eu consigo utilizar aquele elevador de emergência no meu dia a dia como sendo elevador de serviço. Muito caro você colocar o elevador para emergência, queira Deus que você nunca tinha que utilizar ele. Mas de serviço você utiliza todos os dias. Uma outra coisa aqui, nós praticamente eliminamos as baterias dos prédios, desde 2007 isso. Nós temos um painel rebaixador de tensão, 30 volts no máximo no caso, onde toda a iluminação de conforto e de emergência das escadas e das rotas que têm que ser iluminadas no caso, alimenta através do sistema. Não tem que ficar trocando baterias a cada 1 ano ou cada 2 anos no caso lá. Então é bem interessante. Aqui tem o sistema de pressurização das escadas, né? Então aqui está o engenheiro Morato, o engenheiro Gustavo Simas. Esse aqui são os ventiladores do edifício One Tower.
Sempre nós utilizamos o ventilador centrífugo, ele tem uma voluta formada aqui, porque eu consigo uma pressão estática muito grande nele, no caso, bem mais do que um sistema de ventilação axial. Então, um sistema que funciona muito bem. Esse aqui já é do OneTower, é um pouco maior que esses aqui. E a escada pressurizada, né, todo mundo conhece no caso, mas o que ela faz? Capta o ar limpo, cria uma região de sucção aqui no caso, capta ar limpo e distribui ao longo do prédio com a pressão positiva na escadaria, de tal forma que quando a pessoa abre a porta que está pegando fogo, essa pressão positiva expulsa essa fumaça para fora para as pessoas poderem descer com ar limpo, que é o que a gente quer no caso. Então tem aqui um sistema de pressurização. Lá para nós, exigência de escada pressurizada ou escada à prova de fumaça acima de 75 metros de altura, mas se eu quiser colocar uma escada, um prédio de 40 metros de altura, eu posso, mas se eu colocar, sempre tem que ter 2 ventiladores, obrigatoriamente. Coloquei a escada pressurizada, eu tenho que ter 2 ventiladores, obrigatoriamente. Se falhar um, você tem ainda o segundo em funcionamento. E nós fazemos muitos testes. Veja, hoje você entra num carro, mesmo carro popular, se você não colocar o cinto de segurança, vai ficar bipando. Se ele vai fazer uma verificação se o airbag está funcionando, vai verificar se o ABS está funcionando. Se não estiver funcionando, ele vai ficar bipando para você ir para a concessionária, né? Então, é importante que você tenha sistemas que faça com que você enxergue o que está acontecendo no teu sistema. Então, nós testamos isso diariamente. Minha pressurização eu ligo lá em torno de 4 vezes por dia para verificar se tem fluxo, se tem pressão, se o meu sistema está funcionando. Se estiver funcionando, beleza. Se não estiver funcionando, vai ficar reportando na central de alarme, no caso, ó, tem um problema que você tem que verificar. Que é assim que funciona nos automóveis, né? E lembra, pessoal, a gente pensa assim, puxa, eu vou fazer uma indústria, eu vou colocar sprinkler, vou colocar detecção, vou colocar tudo, porque senão o seguro não me paga se acontecer um acidente. Pergunta para um empresário, no caso, ele deve ter alguns aqui, qual é o bem mais precioso desse cara? Sem sombra de dúvida, ele vai dizer assim, é minha família, não é a indústria dele. Pô, cara, tua família está morando onde? Tem que morar num lugar mais seguro que tem, né? Então a gente enfim, pensamos que nós lá mudamos os nossos paradigmas. Aqui está uma escada, sistema de desenfumagem que eu falei antes, no caso, né? Por convecção eu consigo trocar esse ar aqui no caso, né? Isso aqui é normalmente prédios de até 12 pavimentos lá na Europa, é bem comum ter um sistema de entrada de ar embaixo e uma saída de ar em cima para que esse ar seja varrido e a escada trabalhe com ar limpo. Aqui tem os sistemas que era obrigatório antes, que era a desenfumagem, que em caso de detecção de fumaça na escadaria, me abrem essas janelas de forma automática, são motores que abrem e fecham, eu testo também isso, está tudo funcionando, para verificar se houver alguma necessidade, meu sistema entra em operação. Tem alguns modelos, eu posso acionar isso através de uma botoeira específica, posso atuar isso através da minha central, e aqui tem então detector de fumaça na escada, né? Detectou fumaça, vai abrir a minha janela. Aqui uma central, essa central é do OneTower, deve ter lá uns 2.200 pontos mais ou menos lá sendo monitorados através desse sistema que está aí. Isso é algorítmico. A gente tem que cuidar, a gente fala assim, não, a minha central ela é endereçada. Pô, até aquela central antiga, com 2 fiozinhos de telefone, ela é endereçada. Porque ela vai te dar o endereço, ó, ligou o LEDzinho do 8º andar. O que eu preciso é que ela seja algorítmica. Que ela me mande uma informação e espere uma resposta. Dependendo dessa resposta, ela vai dizer, está tudo ok? Ou vai apitar, dizendo, ó, está com problema. Aqui tem os sistemas que a gente monitora com a central, né? Monitoramos elevadores, monitoramos detector de fumaça linear, enfim, vou explicar um pouquinho, acionadores de fumagem, motores, sistema de sprinkler. Então, nós monitoramos isso aí tudo no caso. Cada ponto desse é monitorado. E isso funciona como um sistema de par, né? Depois eu mostro ali. Eu tenho 2 fiozinhos que vai passando por cada um deles, no caso, e eles ficam esperando uma resposta, né? E a minha central, então, consegue enxergar isso no caso. Aqui, então, lá, por exemplo,
nós temos lá até 100 metros de altura a exigência de colocação de um detector de fumaça na entrada do apartamento. A gente conversa com nossos clientes e os clientes pedem, não, eu quero colocar aonde as pessoas vão estar dormindo. Então é comum nós fazermos isso, aonde as pessoas podem estar adormecidas até 100 metros de altura, acima de 100 é obrigatório, ok? Mas vários prédios abaixo de 100 metros de altura que nós fazemos lá, colocamos detector também nos quartos, porque as pessoas... Veja, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, os caras compram um detector de fumaça autônomo e coloca na casa dele, né? Então, enfim, prédio desse, né? E está aqui ele, ó. Detector, a gente utiliza sempre sistema que ele enxerga fumaça e consiga definir se é fumaça ou se é poeira, por exemplo. Ou seja, eu tenho a minha câmara escura aqui no caso, e eu tenho um detector de temperatura. Se há um aumento de temperatura, ele enxerga, ó, tem fumaça, tem reflexão e tem temperatura, então é incêndio, né? Não, só tem fumaça. O cara chegou lá, dá uma baforada de cigarro, ele não vai disparar o alarme no caso. Lembra, tem que ser confiável. Aí, por exemplo, em garagens, às vezes você tem lá aqueles sistemas de ventiladores que ficam jogando ar de um lado para o outro, movimentando o ar no caso. Como é que eu vou fazer um detector pontual funcionar? Não funciona. Então a gente utiliza detectores lineares, que é um tubo pressurizado, tubo mais da grossura de uma caneta, mais ou menos. Pressurizo ele com ar e se eu aumentar a temperatura desse tubo, no caso, dilata esse ar, ele se expande e aí aciona o meu sistema de alarme. Conseguimos até 1.600 metros quadrados com cada equipamento desse. Em alguns aeroportos, eles estão substituindo os detectores pontuais por sistema de aspiração ou sistema de detecção linear. Então aqui, por exemplo, de Yacht House, ó, aqui está a minha mão, ó, a bitola do fiozinho aqui no caso, né? Então nós temos esses elementos aqui no caso que conseguem enxergar aumento de temperatura específico em garagens, especialmente em subsolos. Outro sistema muito legal, lembra que eu falei lá da quantidade de fumaça? Se chama sistema de aspiração. Por exemplo, num elevador, lembra, a fumaça para se deslocar precisa de energia. Eu consigo energia térmica, temperatura, 1 grau ela desloca, ou cinética, velocidade. Senão ela não se desloca. E ocorre a estratificação de fumaça. Então eu posso ter, por exemplo, no meio do meu elevador, do duto, a fumaça parada e o meu detector está lá em cima. Como é que ele vai detectar isso? Não tem como. Então eu tenho um tubo, como esse aqui, ó, cheio de furinhos, que eu capto esse ar, sugo esse ar e verifico se eu tenho fumaça. E ele vai me dizer quanto fumaça que eu tenho. Aí o bombeiro sabe, olha, até aí é respirável, pode continuar usando o elevador. Não, a partir desse ponto você pode usar o elevador, mas tem que usar máscara. Ok? Então, bem interessante. Tem aqui algumas imagens no caso. E aqui no Yacht House, o proprietário falou o seguinte, eu não quero colocar só no elevador de emergência, eu quero colocar em todos os elevadores e inclusive na escada. Então está aqui, ó. Aqui eu tenho um CAPS, no caso, com um furinho que eu capto esse ar e ele verifica a qualidade desse ar, se tem fumaça ou não. Aqui está o sistema de detecção e aqui começa a aparecer então o meu sistema de sprinkler. Evidentemente ninguém vai colocar aquelas ampolas no apartamento, né? Então colocamos o detector, ou podia usar o detector que nem o sistema que o Roberto falou de pré-ação, né? Então é uma tampinha extremamente discreta, que fica lá no teto e se for necessário entra em funcionamento. Vou pular isso aqui. Aqui então tem os meus painéis de bastidor de tensão, que a gente alimenta os eletroímãs, as iluminações de emergência, os sensores de presença, os pulsadores, os atuadores da desenfumagem. Aqui tem uma ideia do projeto, como que ele fica, né? Evidentemente tem que ser numa região protegida, né? Contra fogo. Aqui então nós temos um eletroímã que mantém essa antecâmara aqui aberta. Eu posso utilizar esse elevador de emergência da antecâmara no meu dia a dia. Só vou passar por um marco da porta. Em caso de emergência, solto o eletroímã aqui no caso, fecha a porta, vira uma antecâmara. É super comum você ver isso fora do país. Os redutos que a gente comentou no caso, eles são atendidos pelos elevadores e esses redutos têm que ter prioridade. Então o teu sistema tem que priorizar os redutos, né? Ele vai chamar
primeiro nos redutos. A gente utiliza lá o sistema de manguatinho para edifícios residenciais, acima de 15 metros, de 15 andares, que é uma mangueira rígida, 1 polegada, que parece uma mangueira de jardim. Qualquer pessoa aciona aquilo, né? O registro aqui é 1/4 de volta, você não precisa pensar. Em pânico você não pensa, você entra em desespero. Então aqui é 1/4 de volta, abre aqui no caso, pega e puxa 1 metro de mangueira, usa o mangotinho ali de forma muito fácil. Lembrando que o sistema de hidráulico não pode ultrapassar a pressão de 100 metros por água, 10 bar, então eu preciso, em alguns prédios, utilizar sistemas de redutoras de pressão, como o Roberto ali também comentou. Aí, nas escadas, a gente está com uma discussão, isso são imagens de fora do país, de Portugal, dos Estados Unidos, aqui tem de Israel, dos Estados Unidos também, Miami, aqui lá de Israel, aonde o sistema está dentro da escada. O bombeiro consegue acoplar o sistema na escada num lugar seguro. O normal que ele está pegando fogo no 15, ele vai, bota a porta, abre a porta, não, aqui tem fogo, ele vai no 14, aciona lá no corredor e deixa as portas abertas e sobe com a mangueira. Mas ele teve que se expor ao fogo. Se ele está dentro da escada, está num lugar protegido. Então assim é NFPA. Assim, no mundo inteiro que tem NFPA, adota esse sistema que está aqui. Bem interessante. Sistema de sprinkler. Detecção 100% dos pontos dentro dos apartamentos, né? Utilizando ali a cobertura, né? Para que você tenha cobertura em tudo, no caso. Utilizamos o bico oculto, que ele fica aquela chapinha, no caso, no teto, né? E como nós temos as caixas superiores, eu tenho a gravidade. Então eu só coloco bombas de reforço, né, para chegar lá no último bico, lá, mais desfavorável, pelo menos com 5 MSA de pressão mínima no caso. A gente utiliza também, a norma brasileira não exige, mas a gente utiliza uma válvula tipo borboleta. Tá vendo que tem um fiozinho aqui, ó, que eu sei se essa minha válvula foi acionada. Então se eventualmente alguém fechou aquele registro, a minha central sabe que o registro está fechado, o teu sistema não está operante naquele pavimento. O sistema de sprinkler é muito simples. Eu tenho uma pressão aqui, que vem da minha aprumada. Eu tenho uma bomba jockey. Aqui, ó, uma bomba jockey, uma bomba pequenininha, que mantém pressão sem vazão. E quando eu pressurizo isso aqui no caso, aqui eu tenho uma válvula de retenção. Essa válvula está pressurizada, vai deixar passar pressão. Aqui eu tenho um fluxostato. Aqui eu tenho um registro de teste e dreno. Aqui eu tenho um manômetro. Coloquei a pressão, então, da bomba jockey aqui no meu sistema e vai lá para os bicos. Desliga a bomba jockey, cai a pressão. Caiu a pressão aqui, a válvula de retenção mantém pressurizada essa parte aqui. Minha pressão aqui é maior que a pressão aqui no caso. Se alguém estoura o bico, a pressão cai. Caindo a pressão, no caso, eu tenho a abertura da minha válvula, passa a acionar o meu fluxostato, me liga o sistema de bomba e o sistema entra em operação. É muito simples, né? O sistema é muito simples. Lembrando, sprinkler não foi feito para apagar fogo, mas ele tem um efeito colateral fantástico que ele apaga o fogo. O sprinkler é feito para resfriar a estrutura, para não chegar acima de 540 graus, mais exato, porque o aço em 540 graus perde ductilidade, né? Aconteceu com as torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Então aqui temos nas garagens, sistema de sprinkler. E dentro dos apartamentos, né? Risco leve, você pode utilizar rede seca, rede molhada, aliás, deve usar rede molhada, e você pode utilizar então o tubo de CPVC, que é muito simples de você fazer a utilização deles no caso, né? E aqui, isso aqui é um corredor de um apartamento no caso, aqui está o detector de fumaça, extremamente discreto, né? Não briga com a decoração, ninguém diz que briga com a decoração isso ali, é só uma mudança de paradigma. Quando você fala aquilo é para a proteção da tua família, ninguém reclama. Pelo menos lá para nós. Ó, aqui os biquinhos de sprinkler aqui, ó. Ó, os biquinhos de sprinkler bem discreto. Sistema de redutos, eu vou correr aqui.
nós temos lá, acima de 100 metros de altura, a exigência de duas escadas. Mas, de 100 a 150 metros, nós lá podemos substituir a segunda escada ou por um elevador adicional de emergência ou por um reduto resistente ao fogo. Esse reduto tem que suportar pelo menos 50% das pessoas que estão acima dele, tem que ter suprimento de água, suprimento de ar limpo. Ok? Sistemas de extração de fumaça, como vocês têm aqui na IT-15, né? Extração de fumaça e entrada de ar, onde se houver fogo aqui no caso, não estou mais deixando essa fumaça vir para a escada como era antes, que eu tinha um sistema de desenfumagem na escada. Agora, detectou fumaça aqui no caso, no pavimento, abre os dampers aqui, lá em cima eu tenho ventiladores que sugam aqui, cria uma pressão negativa nesse pavimento aqui no caso, suga o ar limpo, então distribui ar limpo no pavimento, limpa o ar pela sucção. Ok? Exatamente como vocês têm aqui na IT-15. Os redutos tem que, como que eu comentei, né, tem que estar no máximo a 75 metros de altura, eles precisam ter água potável, tem que ter intercomunicador, enfim, nós temos lá algumas regras que são locais de proteção para as pessoas em caso de incêndio. Aqui tem algumas imagens, por exemplo, esse construtor aqui, ele utilizou o pavimento inteiro para reduto, ele não quis utilizar para outras coisas, no caso, mas lá a limitação é que tenha 50% das pessoas e no mínimo 30% da área do pavimento. Mais um sistema aqui que a gente estava trazendo ar limpo ali, através de uma tubação específica. E aqui, o que eu posso mostrar do edifício que vai ser o mais alto do mundo, ele tem 6 redutos ao longo da sua extensão, são 544 metros de altura, é uma mudança bem significativa para a engenharia do Brasil, acho que a gente vai estar, assim, sendo exemplo para várias pessoas. Eu visitei, a gente tem feito várias viagens, a gente visitou Nova York, Chicago e Toronto, visitamos 10 obras, todas acima de 350 metros de altura. Nós não perdemos, eu falo de boca cheia, nós não perdemos nada para ninguém lá de fora. O que nós estamos colocando aqui, eles já colocam lá há muito tempo. Então isso nos traz bastante segurança. Pessoal, desculpa o meu tempo ali no caso, mas agradeço a oportunidade.